Graça e paz, povo de Deus, aleluia! Deus seja louvado em mais um despertar rico, divino e poderoso. Olha que dia lindo. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Reconheça mais um presente divino do céu sobre a nossa vida aqui na terra. Mais uma liberação, mais uma porção diária do qual o Senhor nos liberou. E que possamos fazer bom uso de tudo que vier sobre nós. Quando eu falo bom uso, até de coisa que você acha que está sendo ruim, né? Está sendo prova, está tenso, né? Faça bom uso. Em cima de algo que para nós achamos aqui que é negativo, aos olhos de Deus Ele está construindo algo positivo, bases construtivas em cima de algumas coisas que para nós parece ser negativa, mas para Deus é um todo, é só uma extensão só. O Senhor nos prova, o Senhor nos coloca no fogo, o Senhor nos permite até ir para a cova, mas não deixa os leões nos devorar e não deixa o fogo nos queimar. E outra, se as águas agitar, aleluia, se o mar ficar bravo, quando eu falo água, mar, é as coisas exterior, aleluia, elas não vão te afundar, elas não vão te atingir. Porque a palavra do Senhor diz através de Isaías 43, capítulo 2 em diante, né? O fogo não me queima, as águas não vão nos afundar, porque o Senhor teu Deus está comigo. E assim está na tua vida também. Mas é preciso reconhecer a dimensão do papai, do nosso Abba Pai, do nosso poderoso Deus, do qual nos amou de tal maneira que em certa feita, em outros tempos, e o mesmo continua sendo ontem, hoje e eternamente, enviou o teu Filho para morrer por mim e por você. Para hoje estarmos aqui, não só falando no nome de Jesus, mas ligado no corpo de Cristo como membros vivos, vivendo pela presença e estendendo o reino de Deus aqui na terra. Amém? Então que hoje seja uma sexta-feira conduzida na calmaria da paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. A paz que excede todo entendimento. A paz que não vai te deixar desesperada. A paz que não vai te deixar ansioso. A paz que não vai fazer com que você faça as coisas sem refletir ou sem pensar. Aleluia. Existe um versículo muito conhecido na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas antes do 33, do 28, do 29, Deus começa ali questionar nós, né? Por um acaso sóis são mais importantes que as aves, os passarinhos que vagueiam de um lado para o outro, né? E comem, se alimentam, não cai um sequer lá do alto se eu não permitir. Por um acaso, quem que é mais importante? A nossa vida ou a vida de um pássaro? Por um acaso somos vendidos por 2 rolinhas ou 2 pássaros? Aleluia. Jesus fala, por um acaso é mais valioso o corpo, mais valioso as vestes do que o corpo? Aleluia. Por um acaso é mais importante o que você vai comer? Aleluia. Ou como você está? O importante é nós estarmos alimentados espiritualmente, para que verdadeiramente as demais coisas serão acrescentadas pelo nosso Pai que está no céu. Descansa teu coração. E para isso acontecer, a nossa fé tem que estar ativa todos os dias. Todos os dias, a primeira hora do dia, você possa buscar dependência em Deus. Através da tua comunhão, da tua oração, mas do teu momento com Deus. Se você não tiver um momento com Deus na sua primeira hora do dia, antes de eu estar vindo aqui partilhar essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, a hora que Ele me acordou, eu já me coloquei com Ele. Não tem como. Uma vida que busca dependência de Deus em todas as coisas, não tem como você acordar e não reconhecer quem te acordou. Simples, é umas coisinhas simples, que às vezes muitos estão deixando passar batido, e ao decorrer do dia, aleluia, não vai se dar conta por causa de coisas acontecendo, por causa de coisas não se resolvendo, mas você nem se colocou com o Pai no começo da sua embarcação, você nem convocou Jesus para mais um dia de vida, do qual o próprio Deus te deu mais uma vida, te deu mais uma oportunidade de vida divina, e você nem chamou Jesus para o barco. Aí lá para o meio-dia, para as 4, 5, 6 da tarde ou até a noite, vai clamar, vai se lamentar, e a palavra do Senhor diz, vigiai e orai, para quando vier a tentação não vos cair. Então a vigilância vem antes do orai. Então vigia para que não caia na oração de lamentação, para que não caia ali no momento de murmuração por não ter vigiado. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor exige de nós mais fé, não positividade, não achismo, não ser movido por vista, porque muitas pessoas se sentem seguras por coisas que elas estão vendo, e não é desse jeito que o papai nos ensinou. Aleluia, Jesus vai falar em João 21 ou 20, se eu não estiver enganado,
quando ele ressuscita, aparece para os discípulos, Tomé não está no meio, aí Tomé aparece, os discípulos falam, o mestre ressuscitou, o mestre passou por aqui, Tomé desacredita, e Jesus fala assim, quando encontra Tomé, depois de alguns dias, num lugar fechado, de porta fechada, Jesus aparece, estende a mão para Tomé, agora fala assim, Tomé, agora crê porque vê, bem-aventurados que não viram, porém creram. Então que possamos ser movidos não por vista, aleluia, mas sim por uma visão divina, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, estava meditando em Mateus 8, ontem à noite acordei com essa passagem queimando no meu coração, muito forte, quando Jesus encontra aquele centurião, e aquele centurião vai dizer que o servo dele está ruim, na casa dele está doente, está enfermo, e Jesus fala, eu vou lá curá-lo. E ele fala, não precisa ir em casa, eu não sou digno. O próprio centurião, o soldado. Vamos considerar aí, um homem ímpio, um homem que não seguia ali os costumes cristãos, não seguia Jesus. E aquela mesma pessoa fala, não precisa ir em casa, eu não sou digno que entra na minha casa. Nós somos dignos, irmão? Jamais. Somos merecedores? Nunca fomos, mas a graça de Deus nos alcançou. Esse centurião dá uma lição para nós muito forte. Às vezes falta de nós dizer que não somos dignos, às vezes falta de nós dizer que não somos merecedores, porque a graça de Deus nos alcançou, para que nós se torne dependente dessa graça, porque quanto menos você fala isso, dá a entender, vai parecer que você está tentando te sustentar da tua maneira, da tua forma, do teu conhecimento, do teu jeito, porque você deixa a graça de lado, quando você fala que você não é digno, quando você fala que você não é merecedor. Ao contrário, quando você fala, eu sou digno, eu sou merecedor, eu mereço isso, você não merecia nada. Nós não merecíamos nada. Se não fosse a misericórdia e a bondade do Senhor, seríamos consumidos. Mas ela se fez presente mais um dia. O que você vai fazer com essa oportunidade divina? Continuando o centurião, não precisa ir em casa, Jesus. Meu Deus, eu não sou digno. Jesus fala, eu vou lá curar ele. Ele fala, não precisa. Aí ele passa um pouco da caminhada dele. Ó, eu conduzo 100 soldados, centurião era um homem ali que era designado para cuidar de 100 soldados da corte romana. E ele fala, se eu quiser, eu mando, eles vão, eu peço, eles vêm, eu falo, eles obedecem. Ele passou um pouco ali para Jesus. Aí ele fala, mas o Senhor, se o Senhor falar daqui, eu sei que lá ele já vai estar sendo curado. Aleluia, o que falta de nós é essa fé. Que fé foi aquela do qual até Jesus se impressionou? Ele vira para os discípulos e prega para os discípulos. Em Israel não vi tamanha fé do qual esse homem está tendo. Aleluia. E Jesus fala, pode ir, que ele está sendo curado. E o centurião chega lá na casa dele e encontra o teu servo curado. Aleluia. Às vezes você está indo buscar e pessoas que você queria que tivesse tanto com você ali não está indo, mas ore por ela, porque através da sua oração, a palavra de Deus, ela vai alcançar vidas que não estão ainda do jeito que você quer que esteja no mesmo caminho, mas através de uma palavra, da sua obediência, essas vidas possam ser alcançadas. Não tem tamanha fé do qual tinha daquele homem, então que seja assim na nossa vida também, que possamos viver pela fé e crer que Deus pode fazer coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus abençoe a última sexta, se cuida, não se deixa se levar pelas emoções e apenas crê no Senhor de todo o teu coração. Aleluia.